Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Aleluia. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Glória a Deus. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Aleluia, paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, versículo 33: assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus? Pai bendito e amado, nos envia teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade. Abra a porta da palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento, meu Pai. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito e dá-nos conhecer as tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Em João capítulo 21, versículo 19 ao versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Jesus aparece aos 11. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus uma outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Jesus, ele morreu, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e Jesus ele aparece aos seus discípulos. Os discípulos estavam ali com medo dos judeus, depois de tudo que tinha acontecido, eles estavam com deduções, imaginações, e Jesus ali, ele aparece e declara a paz aos discípulos, para que aqueles discípulos tivessem paz interior. Eles se alegram por estar vendo o Senhor. E na segunda vez, Jesus, ele declara novamente: paz seja convosco, para que os discípulos fossem instrumentos de paz, até porque ia enviar os discípulos para fazer a obra, para pregar o evangelho. Mas Jesus ele exorta aos discípulos que eles tinham que perdoar as ofensas dos outros, para que Deus, nosso Pai Celestial, perdoasse os pecados deles. Mas se eles não perdoassem as ofensas dos outros, o perdão deles também seriam retidos. Então, pela busca do reino, a condição para nós irmos ao Pai é termos os nossos pecados perdoados. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que o Pai, com bondade, nos resgata, nos dá o discernimento dos nossos pecados, nós nos arrependemos, nós somos lavados, remidos, justificados por Jesus Cristo. E o Pai também nos dá essa condição para nós termos acesso a Ele, perdoar-nos uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos pedindo ao Pai Celestial que Ele nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando o nosso próximo. E aí que nós devemos analisar de que forma eu estou perdoando o meu próximo. Eu estou perdoando o meu próximo porque é dessa maneira que eu estou pedindo ao Pai que me perdoe. E a gente só tem acesso ao Pai se a gente for perdoado por Jesus e perdoarmos uns aos outros, porque esse é um mandamento.
Não é questão de sentimento, de razão, de justificativa, porque quem nos justifica é Jesus, de nos justificarmos a nós mesmos, mas quem nos justifica é Jesus Cristo. Então, não é por razão, sentimento, é por mandamento. O amor a Deus é obedecer a sua palavra. E nós precisamos nos perdoar uns aos outros para a gente adentrar nesse reino celestial. O reino de Deus que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, ele padeceu por cada um de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Ele perdoou a nossa culpa. Ele se fez maldição em nosso lugar. E a todo momento estamos precisando de perdão da parte do Pai em nome de Jesus. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, há vários contextos, dependente das convivências. Nós precisamos nos relacionar. A palavra só nos diz que, se possível, que tenham paz com todos. Então, nós precisamos ser isentos de mágoa, de ressentimento, de rixa, de falta de perdão, mas nos perdoar uns aos outros. Isso significa amor a Deus e amor ao nosso próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor nos diz em Marcos, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26, assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Mais uma exortação que Jesus dá aos discípulos, ele nos dá e ele dá à humanidade, ele dá a nós. Nós estamos constantemente orando, fazendo petições ao Pai em nome do Filho Jesus Cristo, amado. E nós precisamos estar isentos de rixa, de ressentimento. Precisamos estar perdoando uns aos outros. Jesus fala aqui, tendo fé em Deus, não tendo dúvida aqui no coração, aquilo que a gente disser, mas crendo que aquilo se fará, será feito. Então Jesus, ele nos dá também, quando nós estivermos orando, se nós precisamos nos analisar, nos examinar. Se tivermos algo contra alguém, nós precisamos perdoar, para que o Pai também nos perdoe. Porque se não houver perdão para com o nosso próximo, nós também não seremos perdoados pelo Pai. Então a condição para as nossas orações, para as nossas petições irem até o Pai, é preciso que a gente perdoe uns aos outros, para que a gente tenha o perdão do Pai. Então é condicional, perdoar para ser perdoado, para termos acesso ao Pai. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos pedir ao Senhor que derrame amor no nosso coração. É necessário para que a gente tenha comunhão com o Pai, em nome de Jesus, que a gente perdoe uns aos outros, que a gente se ame uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus, ele orava constantemente ao Pai, pedindo discernimento e a vontade do Pai para que ele fizesse a obra do Pai, para que ele falasse as mesmas palavras do Pai. E o Senhor nos dá essa oportunidade por meio de Jesus Cristo, por fé em Jesus Cristo, por obediência à palavra, nós também cumpramos os princípios de Cristo, amém? A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 27, versículo 19 em diante, nos fala de quando Esaú, ele vende o direito de primogenitura, a bênção por um prato de lentilha, e a partir daí segue-se uma rixa, uma divisão entre os irmãos Jacó e Esaú. Em Gênesis 33, 10, quando os irmãos se reconciliam, a palavra do Senhor nos diz, Jacó, ele diz a Esaú que ver o rosto do seu irmão Esaú é como se estivesse vendo o rosto de Deus. Aleluia, e ali há uma reconciliação entre os irmãos. Jacó confessa a Esaú que contemplar o rosto do seu irmão é como se ele estivesse contemplando o rosto de Deus. E é dessa forma que o Pai nos vê, quando ele olha para nós com olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, de favor não merecido. E essa é a vontade que Deus em Cristo Jesus quer que a gente veja uns aos outros com misericórdia, com compaixão, que a gente enxergue almas, que a gente tenha compaixão uns com os outros, que a gente tenha amor uns com os outros.
Amém? Então que a gente venha nos perdoar, que a gente perdoe a nós mesmos, que a gente perdoe o nosso próximo, para que a gente seja perdoado pelo Pai, em nome de Jesus. Amém? Pai bendito e amado Deus, obrigada, que nesta hora, mentes, almas e corações, pais, filhos, cônjuges sejam visitados, meu Deus. E todo e qualquer, meu Pai querido, convivência, sejam visitados com amor, graça e misericórdia. E que haja em nome de Jesus Cristo o amor de Deus, a obediência à Tua palavra, que consiste em amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que a gente perdoe uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esta é mais uma série da busca pelo reino de Deus, a importância e o poder do perdão, entre outros princípios que o Senhor nos pede, que a gente perdoe uns aos outros, que a gente ame, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia, busca pelo reino. O Senhor nos enche de princípios para que a gente se apodere da bênção, da presença gloriosa do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que os corações dos pais venham se converter aos corações dos filhos, e o coração dos filhos venha se converter aos corações dos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra se encontra em Malaquias 4, versículo 4. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu amor, derrama, Senhor, da tua graça, que haja união entre as famílias e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.